Eu falo baixo, portanto preciso mesmo de microfone. Estou com um problema de garganta. Primeiro que tudo, queria agradecer este convite, até porque isto é uma matéria que afeta toda a vida do tecido empresarial. Confesso que não pude estar presente de manhã. Da parte da tarde, enfim, ouvi o painel anterior, que achei bastante interessante, se bem que, enfim, não sou nem fiscalista, nem jurista, e fiquei perfeitamente espantado com uma palavra que é litidispendência, que nunca tinha ouvido falar. Portanto, mas isso penso que deve suceder a muitos dos comuns dos mortais. Por isso, pelo menos já aprendi alguma coisa hoje. E, bom, eu queria, em primeiro lugar, referir que quando em Portugal o INE faz os inquéritos às empresas, os três temas básicos que preocupam os empresários, em primeiro lugar é o sistema judicial, em segundo é o sistema de licenciamento e em terceiro é o sistema fiscal. Pois nós hoje estamos aqui, na prática, a abordar dois destes três temas que são importantes para toda a nossa vida. No entanto, tudo o que tenha a ver com fiscalidade, pode ser empresarial, há uma situação que é bastante complexa. Porque existem vários códigos, existe legislação avulsa, existem circulares, ofícios, interpretações, umas que têm valor jurídico, outras que não têm valor jurídico. Isto é um mundo muito, muito confuso para o tecido empresarial. E há uma coisa que nós temos que ter em conta, independentemente do país que todos nós gostaríamos de ter, em Portugal há cerca de 400 mil empresas. 98,7 são pequenas, médias e micro. No caso concreto da Confederação do Comércio e Serviços, nós somos 104 associações que abrangem desde o comércio, aos transportes, ao automóvel, ao trabalho temporário, à limpeza, enfim, todos esse tipo de setores, e são cerca de 150 mil empresas. Pela sua dimensão, tem muita dificuldade em movimentar-se em todo o nosso sistema. Não têm mesmo meios financeiros, muitas delas, para serem devidamente assessoradas, quer em termos jurídicos, quer em termos fiscais. E, de facto, é muito complexo para este nosso tecido empresarial, como eu já referi, independentemente do que gostaria de ser, é o que temos. E é com este tecido empresarial que nós temos de lidar, com um tecido empresarial em que a média da qualificação académica dos empresários é inferior ao dos seus trabalhadores e, num país destes, a complexidade de um conjunto legislativo é sempre muito difícil de que todos eles consigam atuar da mesma maneira, defender-se da mesma maneira ou cumprir da mesma maneira, quer dizer, todos os deveres que têm, em particular nesta área fiscal. E isto é tanto mais complexo quanto em Portugal há uma grande rotação, há uma grande velocidade de mutação da legislação, em parte na área fiscal. Nós, ironicamente, na CCP, costumamos dizer que cada orçamento de Estado é uma reforma fiscal. E, portanto, isto ainda torna bastante mais complexo, quer dizer, digamos, o manter-se atualizado, não cometer erros, não cometer, enfim, gafes, enfim, para além, naturalmente, todos nós sabemos que um país latino, mediterrâneo, com a tradição cultural que nós temos, hoje penso que temos evoluído bastante, mas, enfim, a fuga ao fisco, ou pelo menos o não cumprimento das regras fiscais, até era socialmente aceito. E por isso isto torna, quer dizer, toda esta problemática uma problemática bastante complexa, e as confederações empresariais, entre as quais a nossa, têm feito um grande esforço nesse sentido, nem sempre, muitas vezes, compreendido pelos nossos associados. Para além disso, há aqui dois aspectos que nos preocupam particularmente. Precisamente devido a este tecido empresarial,
a carga burocrática que neste momento existe em termos das empresas para cumprir os seus deveres é extremamente significativa. E, por isso, independentemente, enfim, do que possa ser feito com intenções menos corretas, há, de facto, uma dificuldade muito grande de cumprir todo o sistema que se está obrigado. Aliás, já foi aqui referido hoje, a liquidação, enfim, é por conta das empresas, hoje em dia são os principais agentes, e na nossa sociedade, muitas das tarefas que existem neste momento na própria estrutura económica, numa lógica de simplificação, de perda de custos, de baixa de custos, estão a passar para o outro lado, seja para as empresas, seja para as pessoas. Enfim, todos nós nos lembramos quando havia um senhor a bomba de gasolina a meter a gasolina. Hoje em dia, nos hipermercados, também já se procura que as pessoas façam, digamos, passem mostrem o produto e não passem pela caixa. Enfim, e o que é que sucede? Sucede que, como eu já referi, isto causa uma dificuldade muito grande do nosso sistema e o sistema fiscal, como o sistema jurídico, como todo o nosso sistema, enfim, penso que tem como objetivo servir os cidadãos e as empresas como elementos estruturantes do nosso tecido económico. E é isso que nós pensamos que por vezes se esquece. Os anos da chamada crise, nesse aspecto, foram piores. E foram piores porquê? Porque o centro de gravidade das preocupações passou para ser em cobrar das receitas, o que levou a minimizar muitas das garantias das entidades que estão do outro lado, dos pagadores. Portanto, e isso é, de facto, uma das nossas grandes preocupações, que toda uma série de medidas tomadas, enfim, com fins corretos, não pomos em dúvida nenhuma, acabam por, digamos, na prática, limitar mesmo algumas garantias e causar mesmo dificuldades ao funcionamento desta nossa frágil economia. Não poderei abordar, como é evidente, os temas todos, mas, por exemplo, eu refiro 3 aspectos que para nós são importantes. Por exemplo, é o problema da contagem dos prazos de prescrição, que é um dos pontos-chave que nós temos levantado na concertação social. Outro é pagamentos de juros moratórios por tempo ilimitado. E um terceiro aspecto tem a ver com a responsabilidade subsidiária dos membros dos órgãos sociais, que, sendo natural que exista, mas que está colocada no nosso sistema com um conjunto de procedimentos que, em nossa opinião, não respeitam alguma equidade, tornam difícil, inclusivamente, o recurso e criam situações absurdas. Quer dizer, eu ainda recentemente levei ao Sr. Secretário de Estado aqui uma penhora por uma falha de IVA no valor de 1 cêntimo. O ano passado. Não é nenhuma coisa antiga. Evidentemente que os casos caricatos, são exceções, as máquinas não pensam, mas tudo isto tem um sentido que causa todo um conjunto de problemas que cria nas empresas a sensação de que o direito à audição que existe é meramente formal. Já foram aqui mostradas algumas estatísticas, nomeadamente, enfim, que mostram que há muitos recursos ganhos por parte dos reclamantes. É um facto. Já não é um facto tão claro se retirarmos desses recursos, que é uma estatística que nós não conseguimos fazer, mas se quiserem, é uma sensibilidade que nós temos. Se tirarmos desses recursos aqueles que se devem mais a erros de preenchimento, aos casos mais, enfim, controversos, já aí, se calhar, as estatísticas não nos dariam valores tão otimistas em relação às reclamações.
Por isso, nesse sentido, até precisamente pelas razões que eu indiquei, nós estivemos, enfim, ligados à fundação deste centro, e tudo o que seja criar sistemas que simplifiquem e que embarateçam as relações das empresas com todo o sistema judicial e fiscal, é uma área que nós estamos dispostos a colaborar, porque pensamos que é perfeitamente fundamental para a sobrevivência do nosso tecido económico durante muitos anos. Um caso concreto que eu já referi, que é de facto uma das nossas grandes preocupações hoje em dia, tem a ver com as penhoras, reversões, responsabilidades subsidiárias. Hoje em dia, digamos, se cometer fraudes tem riscos, ser só empresário ou gerente também já tem muitos riscos automáticos. E isto é uma situação que é extremamente penalizadora das empresas. A experiência tem demonstrado que, penso que o número de penhoras oscila entre os 2 e os 3 milhões anualmente. Pode parecer simples, mas independentemente de um ou outro caso ridículo como aquele que eu referi, o que sucede é que as empresas, seja por dívidas, seja por, digamos, atividades comerciais, a partir do momento em que recebe penhoras, indicações para o Banco de Portugal, suspensões de pagamentos, etc., existe todo um conjunto de mecanismos que são relativamente rápidos e eficazes a entrar em vigor, mas quando precisam de ser abandonados, ou quando cessa o seu efeito, já não é tão simples. Já não é tão simples. Isso é uma área, de facto, em termos de garantia, enfim, seja das pessoas, seja das empresas, que nos preocupa, e os exemplos são muito efetivos e muito negativos para o funcionamento do nosso tecido empresarial. De facto, tudo o que seja funciona muito mais rapidamente no sentido das medidas de penalização do que tudo o que seja retirar essas medidas e tudo o que seja em sentido inverso. E aí, independentemente de estar aqui uma representante da autoridade tributária, a nossa sensibilidade não é muito boa nesse sentido. Enfim, eu próprio, com mais de 40 anos de atividade na área empresarial, quer dizer, já tenho visto muitos casos e podia elencar muitos casos. Portanto, em síntese, nós pensamos que tem havido um esforço, há de facto, Portugal é um país, até em termos europeus, tem havido um esforço de melhoria da cobrança fiscal, mas pensamos que, provavelmente, até com efeitos da crise, houve uma degradação muito grande das garantias, seja do contribuinte, seja em particular das empresas como contribuintes. Nós temos defendido uma posição que não tem, enfim, sido acolhida em termos governamentais, que seria benéfico para o nosso sistema, tendo em conta o nosso sentido, a estrutura empresarial, estabelecermos sistemas daquilo que, enfim, eu diria, não sei se tecnicamente é exatamente este o termo de coleta mínima, como existe em alguns outros países. Isso permitiria aliviar o peso da carga burocrática sobre uma grande parte do nosso tecido empresarial e provavelmente concentrar os esforços da estrutura fiscal naquelas empresas que até têm capacidade para investir em planeamentos fiscais e outras atividades do género. Tem sido argumentado, e eu já vou no meu 5º Ministro das Finanças com quem discuto isto, que não é constitucional, porque os impostos têm que ser proporcionais às receitas. Enfim, com explicações mais ou menos elaboradas, mas independentemente do espectro político, que já o experimentei todo, tem sido sempre argumentado nesse sentido. Nós pensamos que isso
seria uma evolução qualitativa extremamente importante. A Espanha já o faz numa série de setores, com base no conjunto de indicadores setoriais que foram feitos pelo Banco de Espanha e de acordo com os governos e com todo o sistema fiscal. E isso seria, em nossa opinião, um ganho bastante importante, tendo em conta, como eu volto sempre a referir, porque é uma questão que fala-se muito das empresas em geral, em termos teóricos, e depois toda a gente só se lembra da EDP e da SONAI. Eu sobre esses não me preocupo, têm capacidade, máquina para o fazerem. Aliás, mesmo o nosso sistema fiscal, quando se fazem alterações, é uma coisa que nós temos apontado aos governos, e é o caso muitas vezes de muitas multas ou muitas coimas quando não se cumprem prazos. Reparem, se não for dado tempo suficiente para fazer uma alteração, estas 98,7% das 400 mil empresas trabalham em outsourcing com informática e com contabilidade. E uma empresa de contabilidade tem em média 40 a 50 clientes e uma de informática 30 a 40 clientes. Fisicamente, se tiverem que mudar um sistema, o BCP pode pôr uma equipa a trabalhar 48 horas no fim de semana e resolve isso tudo. Agora, a maior parte deles não podem, não conseguem. E por isso, eu acho que há aqui um desfazamento, havendo uma preocupação justa de distribuir a cobrança fiscal, mas há um desfazamento da estrutura que está montada em que todos nós evoluímos, que não permite, de facto, criar uma situação, enfim, não sou utópico de equilíbrio total, mas mais equitativa do que aquilo que a nossa sociedade, a nossa economia necessita. E é precisamente essa preocupação que eu vou lá como elemento, como outsider em relação à maior parte dos participantes nestes seminários, gostaria de deixar aqui, dentro desta lógica, como referiu aqui a nossa moderadora, um outro olhar. Este é o olhar de quem está na economia real, não é fácil de transmitir, não é fácil de perceber. Digo-vos, por exemplo, que os elementos da Troika nunca perceberam isto, nunca perceberam qual era a nossa estrutura económica. Independentemente agora dos aspectos ideológicos e das opções políticas e económicas, porque, de facto, o nosso mundo não é um somatório de grandes empresas, mas de startups, que é o que está na moda, se lerei a comunicação social e os jornais económicos. O nosso mundo é isto. E por isso o apelo que eu deixo aos intervenientes neste processo, e juristas, EP fiscalistas e todos aqui, é que olhem para a economia real, ouçam-nos, e pronto, nem tudo é aplicável, mas é possível, há aqui várias áreas onde é possível fazer esforços muito mais significativos. Muito obrigado.